participado deste projeto, o livro Utopia 2020, teve que importância marcante na sua vida literária? Boa noite mais uma vez, né? Sou Fernanda Carvalho, sou poetisa, sou professora, né, de língua portuguesa e faço parte aqui desse grupo maravilhoso, dessa companhia que é o Amigos da Literatura, e eu participo na obra, né, com a crônica Condominados, né? Então, a pergunta, Jessé, é qual foi a importância que a obra teve do ponto de vista literário, né? Eu acho que foi a construção de uma narrativa em que uma personagem refletia, que é o caso da personagem da minha crônica, né? Era intitulado, o nome dela é Moça. Eu não especifiquei o nome da personagem para representar e vou representar todas as moças ou todas as pessoas que passavam por esse período pandêmico. E eu acho que o mais importante é que, de fato, dentro dessa obra, a gente experienciou a questão da semelhança. Né? Nunca haverá semelhança no momento de fato tão próximo da realidade, vivendo, né? As angústias, a ansiedade, as preocupações, as inseguranças. E diz assim, e do ponto de vista literário foi essa experiência de vivenciar algo em comum com a personagem. Obrigada. Nada. Vocês também estão aqui, vocês podem devolver a gente. Professor Jean Brito, o que você escreveu na sua participação? Atualmente a gente está fazendo na Academia de Terezinha, principalmente com a Fernanda, a cadeira, a poetisa, e a nossa satisfação, né, de participar desse renomado grupo, e para a gente importante obra, que certa feita vai ficar os registros históricos essas reflexões. E aí, Fernando, o que eu achei interessante foi o desafio, né, porque eu não tinha experiência em alguns gêneros literários, então resolvi e escrever um pouco, né, relatando o papo cabeça na pandemia. Eu peguei algumas crianças e adolescentes e retratei algumas temáticas, né, que são bem cotidianas, como meio ambiente, educação, política. Dentro disso, a questão das redes sociais, né? Que aí tem uma parte do livro que a gente vai ter que deixar para depois, né, Luciano? Onde a gente quer destacar no nosso texto relacionado às redes sociais. Estou aqui parabenizar o Degal, que tem um belíssimo projeto. É uma satisfação muito grande conhecer os amigos, né? Fazer novas amizades, conhecer novos escritores, né? Que estou aqui registrado nesse livro. Vocês que estão participando, e agradecer a Fernanda também pela. Bom, agora o professor Jean vai escolher a pessoa para quem vai fazer a pergunta. Aqui tá bom para vocês, assim, porque a gente faz o. Vamos ficar mais legal. Pronto. Primeira pessoa para quem você vai perguntar. Alzerina. Alzerina, por gentileza. Ele vai tirar a pergunta, você se apresenta, tá? E responde, claro.
desenvolvendo este trabalho coletivo de escrita. Rosalina Filho, escritora, poeta, faz parte de alguns grupos literários. Eu também estou nesse trabalho maravilhoso. Eu também da Sociedade Piauiense de Filosofia, do Piauí Poético, da Associação de Jornalistas de toda a Brasil, Jornalistas Piauí, e é uma caminhada que agrega muito a política. Sobre a pergunta se vale a pena essa escrita coletiva. Eu tenho 2 livros solos publicados, desde 2017. Então, é uma caminhada tão longa. Mas, nesse tempo, há 2 livros solos, eu já tenho 17 coletâneas. Eu já participo de 17 coletâneas. A minha visão sobre o trabalho coletivo é de um crescimento extraordinário. Então, nós aprendemos mutuamente, nós compartilhamos. Então, foi um momento de descoberta e de aperfeiçoamento de tudo que a gente tem aprendido. Pegando agora o som, tá? Abre o som da tua. Eu ainda não Tá pegando o som da câmera ali, que aqui deu os dois vezes. Oi, Rosângela, bem-vinda também. Aumenta lá um pouquinho. Nós estamos na dinâmica de perguntarmos uns aos outros. Aumenta o volume. Antes de dar continuidade, eu tenho Porque só um aqui eu instantinho. não estou conseguindo pegar esse bicho aqui, ele sumiu, ó. Então é da Beck Médico mesmo. Mas eu tô pegando. De que maneira, TV online agora é sucesso sempre, né? Sucesso institucional pela TV Distante, youtube.com/distante, ali nós assistimos. Quem quiser depois assistir, o vídeo vai ficar lá, para sempre. Então, quem quiser rever, acesse a TV Distante e rever esse momento. Fica fácil, né? Distante. É um jeito nordestino de dizer online, né? Bem nosso. Distante. Tá certo. Vamos fortalecer, né, as iniciativas que são feitas em prol da arte no Piauí. Alzerina, você vai escolher quem para perguntar, por favor? Nosso querido Gil. Gil, você achou mão de algum artifício literário para escrever o tema de que trata essa coletânea? Boa noite. Primeiramente, eu queria me apresentar. Meu nome é José Gil Barbosa III. Sou um escritor, eu entendo, de breve carreira. Sou natural da cidade de Campo Maior, mas resido desde que eu me lembro na cidade de Alves, Piauí, aqui vizinho. Sou membro da Academia de Letras e Línguas Nativas da UFRN, e tem um livro publicado que chama Almas, Martírio, Devoção e Milagre no Piauí, de 2019, e tem um blog que trata sobre as lendas do estado do Piauí, de várias cidades, chamado Cabo dos Assustadores do Piauí, um canal no YouTube chamado Culturals, que eu vou destacar a cultura da minha cidade. E também, assim, tenho outros escritos publicados e fico feliz de estar participando desta coletânea, que é a Distopia 2020, e também da coletânea, que também vai ser lançada aqui, a primeira coletânea de Piauí Poético, que vai ser lançada aqui dia 18. Né? E, neste momento, a pergunta no caso, se eu usei mão de algum artifício, né? Eu acho, assim, que eu busquei retratar, no que eu escrevi,
que eu vivi, né? Porque eu tinha uma preocupação até muito grande de deixar registrado dentro do que foi feito, como foi que isso aconteceu na minha cidade. Então, acho assim, um pouco diferente do colega que escreveu um conto, alguns até colocaram coisa dele, eu busquei passar foi minha própria experiência no enfrentamento da pandemia. Inclusive, eu uso os nomes mesmo, meu nome da pessoa que escreveu comigo, porque eu acho que eu passei por uma história bem complicada, né? E no começo de tudo, eu vivia em outro relacionamento, eu me separei, passei alguns meses enfrentando a pandemia, aluguei um quarto numa pousada, fiquei morando sozinho, né? No auge da pandemia, quando tudo estava fechado, eu me tornei recluso em mim mesmo, e aí até que eu acabei encontrando uma antiga namorada, que hoje está comigo, né? Aqui. E aí a gente foi construindo essa relação enfrentando desafios, morar de aluguel, a dificuldade de como trabalhar, né? Eu sou advogado, especialmente assim, falando, sou advogado. E aquela questão, só fechar, como é que vai resolver isso? Até tudo isso que desenrola. Eu busquei repassar essa minha experiência, a experiência de alguns colegas meus também, professores, né? Como foi para eles se adequar em aula de distância, essas coisas. Eu busquei tentar repassar toda a visão da pandemia que eu percebi no melhor, no texto que eu escrevi, que chama 2020, o ano final começou. Por que não começou? Porque foi praticamente interrompido no início da pandemia, né? Na cidade de Alves, inclusive, onde a gente mora, né? Em março, é o maior festejo religioso da cidade. O padroeiro da cidade é a igreja de São José. Esse festejo, eles estavam acontecendo quando saiu o primeiro decreto, né? O primeiro decreto mandando parar com o evento, mandando fechar tudo. Esse é o primeiro decreto do governador que estava em pleno festejo. Inclusive, um dia antes, se eu não me engano, teve um show muito bom lá, banda Tropicália, Túlio Milionário, aquele que gosta de dançar com o beijinho, né? E o show lotado. E o pessoal, ao mesmo tempo, lá, uns, outros não foram com medo já deles, e aí logo em seguida fechou tudo. E daí foi se desenrolando, as coisas fecharam, aquela dificuldade que a gente teve, né? A gente, aquele primeiro momento, vou me tornar recluso dentro de casa, mas estocar livros, comprar álcool em gel, o que a gente vai fazer? Aí sim, isso acaba indo no nosso dinheiro. Como é que fica trabalhar? Especialmente por exemplo, eu sou profissional geral, né? Roupas também, autônomo, como fica trabalhar? Algumas pessoas tiveram muita preocupação, como fica dentro de casa, como ficar em casa, né? Se faltar alimento. Teve todo um movimento. Eu busquei tirar de tudo eu acho que por favor, agora é você quem vai escolher para quem você vai direcionar a sua pergunta. Professor Hernani Getiriano. O que o senhor acha que foi de mais interessante em participar da produção de um livro com mais 11 autores? Ou seja, esta obra coletiva, neste caso, eu acredito que o senhor, inclusive, já organizou outras obras
coletivos, né? Mas nesse caso específico, o que foi o mais interessante em participar da produção de um livro com mais de um livro? Boa noite a todo mundo. Parabenizar a equipe do Salão de Livro do Piauí, meus netos amigos Graça Helena, Guilherme Figueira. E respondendo a pergunta, disse o seguinte: eu fui acometido pela Covid logo no começo. Fiquei sentindo dor, de sabor, por algum tempo. É um negócio que eu não desejo de olho inimigo. Então, através da Luciana, a gente conheceu o grupo e aí, dentre eles, legal. Que é o organizador da coletânea. Esse cabo da festa aqui agora. Olha, tem o TikTok. Organizar uma coletânea dá muito trabalho. Quem não organizou não sabe, mas dá muito trabalho. E a gente acompanhando ali dia após dia, né, pessoal, o desenvolvimento. Quando veio o Covid, eu topei de imediato e eu fiz um texto que é uma viagem randômica pela pandemia. Uma viagem randômica pela pandemia. Então, esse texto ele é uma narrativa com vários narradores, entremeando situações reais e situações imaginárias. Então, para mim, está sendo emocionante, porque um que você eu não conhecia pessoalmente, são mais amigos e amigas que a gente vai colhendo ao longo da vida. E nesse dia especial, dia 16, eu acabo de sair dali, da Bate-Papo Literário, e lancei o meu próximo livro, meu atual livro, solo, Basta Pedir o Meu Amor. E agora esse livro coletivo. Eu quero sinalizar que a pandemia, ela ensinou muita coisa a quem quis aprender, a quem não quis
renegar. Porque no presente tem todo o sentido. Mas amanhã, será que é passado? Vamos, então, nos rever, alegrar. Nosso estilo não temer criticado. Agradecer o dom, mostrar produção, escrever e divulgar. Bem realizado. Enfim, todos nós podemos, dar a nós mesmos a possibilidade de ser. A pergunta é: o que você me diz sobre ter participado do processo do livro Cristo 2020? O primeiro sentimento que eu tenho é um agradecimento profundo a Deus pelo dom e pela oportunidade. O segundo é a satisfação extraordinária de conviver com Deus, uma simples expressão. Conviver com gente de um porte extraordinário. De dizer para vocês que foi cada momento que a gente viveu, de muita riqueza. Só tenho a agradecer cada um e cada uma. E vou fazer na pessoa do Legal e vou fazer na pessoa da Luciana Pedreiro, que sempre tem um cuidado e um carinho de atender cada. Então, sinta-se vontade também essa experiência. Para finalizar, quero chamar aqui a nossa gloriosa, agradecendo pela oportunidade da convivência, nossa Alexandre, e agora também terá a oportunidade de se pronunciar. Parabéns, muito obrigada pelo espaço. Nós estamos aqui para caminhar juntos. E a pergunta... Só um minutinho, deixa a nossa querida Rosalina testar bem aqui essa caixa, também que a gente vai, Rosalina, para você ver. Você sabe que sobrou eu, né, para perguntar, né? Então, aqui, ó. Eu vou dizer, os últimos serão os primeiros. É por isso que ela ficou para que deixe um momento glorioso ao final. Ok, só um minutinho. Tá. Tá, então vamos continuar aqui. O som tá bom aqui, estão dizendo. Rosângela, escolha a pergunta que você vai dizer para mim, então. Nossa, deixa eu ver. Como foi escrever para o livro Distopia? Obrigada, viu? Eu acho que vocês todos já falaram da emoção e da importância da gente fazer parte de uma obra como essa, que é uma coletânea, mas mais importante é a gente poder, de algum modo, passar as nossas experiências e as nossas impressões sobre essa pandemia que é muito louca, né? E que hoje a gente já conhece um pouco mais, e aí até uma certa ignorância dizer que conhece, né, meninos? Porque, na verdade, todos os dias aparecem novidades ruins a respeito disso. Agora já tem uma variante, e a gente não sabe até quando isso vai perdurar, né? Mas, assim, eu pude contar histórias reais de pessoas que passavam pelo meu momento. Eu criei uma live que iniciava meia-noite. Essa live ela foi ao ar dia 30 de março até o final de outubro. Todos os dias à meia-noite, pessoas de todo lugar desse país, desse planeta, entravam para contar as suas experiências para nós a respeito disso. Então, eu acho que poder conhecer cada pessoa que estava nessa live, seja conhecido ou desconhecido, famoso ou não famoso, mas poder entender como cada cantinho desse planeta estava passando, né, essa situação e essa dificuldade que não era só nossa, porque com certeza que todos nós tivemos um momento de dizer, meu Deus, por que está acontecendo comigo? E principalmente pessoas que, infelizmente, perderam entes queridos e amigos. Mas depois que a gente caía em si e compreendia que isso era um momento que o mundo estava passando, continua passando, né? E o entendimento de que com a arte a gente pode chegar mais longe, como nós também já falamos aqui, realmente salva, e é assim que a gente precisa se agarrar para frente, tá? Bom, a gente vai seguir agora para o próximo momento. Mais perguntas? Só temos duas, olha. Oi. A Rosa
pode. Obrigada. Gente, eu estou vivendo um momento tão glorioso. Hoje, o lançamento de um livro do qual faço parte. Ontem e amanhã, no lançamento do meu livro no Salão do Livro de Paris, na França. Eu não pude chegar lá, mas eu na verdade, são 2 livros que são livros autorais que estão sendo lançados no Salão do Livro. Título: Contos Poéticos e Educacional. Por que eu fiz questão de dizer isso para vocês? Porque o sonho que a gente sonha junto, ele se torna realidade. Então, qualquer um de nós aqui, que aqui está, poderá viver essa experiência também. Então, é só para isso, para motivar as pessoas de que a gente pode e deve seguir junto. Participemos do Salão do Livro. Para mim é uma glória participar do Salip. Para mim é uma glória viver esse momento. E estou extremamente feliz em ver minha produção no Salão do Livro de Paris também. Obrigada. Bom, arrasou, né? Eu vou ficar sentadinha aqui, porque eu vou ter que usar os 2 microfones. E a gente vai passar para o segundo momento aqui. Daqui a pouco o nosso momento nesse Salão do Livro está se encerrando, mas a gente vai aproveitar o que puder, claro, né? E aí, gente, a Luciana me preparou um texto que eu achei lindo a forma como ele começa. Paquerando com vocês. Nossa, mas você é danada, né? E aí eu achei incrível, né? Então, deixa eu dar continuidade. Para concluir este momento de publicação em que nós, autores da obra Distopia 2020, viemos apresentar o nosso trabalho para vocês, vamos refletir juntos com o que apresentamos, a realização desse partilhar de ideias e escritos, pensamentos e dedicação, num período pandêmico que ainda não acabou, mas permite a arte prevalecer. Queria dizer que tenho a honra também de ter a capa, né? A capa desse livro é uma tela minha, que também sou artista visual, e ela traz uma ideia, obrigada, gente, de que a coletividade, a irmandade, a unidade prevalecem em todos os traços. Na capa desta obra, vocês podem observar vida em comunidade, ligada ao alarme social e mundial em que vivemos. E a ideia foi buscar cores, né? Mesmo que com portas e janelas fechadas, que as casas aí mostram, né? Vale muito a pena a gente cuidar e viver do que está dentro de nós, né? Porque é isso que vai transbordar à medida que a gente vai convivendo com as outras pessoas. Volta e meia, a gente transborda em sentimentos difíceis, né? Mas isso faz parte da nossa natureza humana. E como disse o Hernani, creio eu que tenha sido ele que falou a respeito de que pessoas ficam melhores ou piores, dependendo, e já deveriam ter ficado por conta dessa pandemia tão complicada, mas a gente torce que as lições fiquem, né? Para que a gente possa fazer aquela frase feita, meu professor, do limão, uma limonada, né? E aí, agora, cada um vai ter oportunidade rapidamente de ler ou de falar a respeito de algum trechinho da sua obra. E eu, como falo mais que o homem da cobra, eu vou começar logo por mim. Eu gostaria... Cadê o oficial? Os dois. Ai, olha que chique, gente. Vocês não estão nem entendendo, né? Bom, não me dá um só, esse. Pronto. Bom, eu escolhi um trecho, como eu já falei, né? É difícil a gente falar da nossa obra inteira aqui, até porque não faz sentido, senão as pessoas não vão ler depois, né? E a gente queria que as pessoas lessem. E aí eu escolhi um trecho de que um artista piauiense, o Nildo Viana, no momento em que ele participou desse nosso trabalho, ele fez o seguinte relato, e eu coloquei aqui no livro. Ele disse que, no momento em que o mundo se fechou e se criou uma bolha ao redor desse mundo, criar um grupo, como foi a nossa experiência dessa live da meia-noite, para partilhar algo que ficou intensamente proibido, que foi a arte, a partilha, estar junto, né? Porque música, literatura, quando a gente precisa fazer lançamentos,
apreciação de artes visuais, tudo enquanto arte precisa da partilha, né, e da convivência social para ela acontecer e fazer transformações. Então, ele coloca que isso foi extremamente libertador, né? E eu achei interessante que as pessoas possam se sentir libertas através da arte. E aí eu não vou falar muito mais, não, porque os meus amigos todos têm textos ainda para dar uma lida aqui. Eu queria apenas convidar vocês para que quem está aqui, quem está vendo, quem vai ver depois, para que pudesse apreciar os nossos textos e compreender um pouco mais dos sentimentos humanos que podemos descrever nessa obra, ok? Passo para quem agora, gente? Você consegue ficar com os dois? Eu seguro um. Ele segura os dois. Não, cada um segura um. Vamos lá. Gente, como o nosso livro ele tratava desse momento de pandemia, um dos poemas que consta nele e que eu tive a honra de escrever tem um título: Coronavírus. Coronavírus chegou com sua força total. Apareceu lá na China, vai se tornando global. Só mesmo muito cuidado e Deus para nos livrar do mal. São cuidados importantes lavar as mãos com sabão, usar álcool em gel para a higienização. Ao tossir, tampar a boca, ao nariz, dar proteção. Manter o espaço bem limpo, outro importante cuidado. E se apresentar sintomas, vigor deve ser buscado. Vá ao posto de saúde, que logo será tratado. Sobre a Covid, vou dizer, é o mal da solidão. Saudade escorre dos olhos com a triste evolução. Ele distancia pessoas, retarda a aproximação. É uma doença grave e também muito terrível, pois atinge o ser humano de maneira bem temível, invadindo todo o corpo, e a alma é um mal horrível. Em clima tão devastador, é bom mesmo prevenção. Eu ainda recomendo evitar aglomeração. Logo passa, vida segue, seu curso e motivação. Essa é uma forma de retratar esse momento. Obrigada e mais uma vez parabéns para você. Queria convidar aqui o amigo Jean para fazer essa leitura, pode ser? Enquanto você se levanta aí e abre a página. Cadê ele? Não está aqui? Vixe, Maria, eu convidei logo o Jean que fugiu aqui, gente. Então, vamos com o Gil. Mas deixa eu falar, Gil, enquanto você abre a página, que amanhã, às 18 horas, tem o lançamento do livro da Thalita Araupe, Bernardo e seus tuteiros. O negócio aqui agora ruiu, né? Peraí. Depois, às 19 horas, vai ter o Breu do Mundo Me Completa. E, na sequência, vai ter o Corpo dos Meus Sonhos e Outros Poemas de Lara Matos, tá? Você já escolheu aí? Vou te ajudar. Só um trechinho, né? Boa noite a todos. No começo aqui do meu texto, eu falo o seguinte: na solidão da noite, me ponho a refletir sobre como chegamos até o momento atual em nossas vidas. Foi uma estrada longa, cheia de percalços e imprevistos, que nos conduziu a este presente distópico, assemelhado a pesadelos que não ousava ter antes disso tudo começar. Um presente que consiste em um verdadeiro teste de sobrevivência físico, psicológico e mental, digno de roteiros hollywoodianos de filme que retratam catástrofes que eu jamais pensei em ver em outro lugar que não nas telas do cinema, que costumeiramente exibem essas produções. Mal imaginávamos que estávamos próximos a entrar em um cenário quase que dantesco, onde a realidade seria transformada de tal modo que, ao ultrapassar um dado momento histórico, como se fosse um portal, se pudéssemos prever o que estava por vir, seria quase como que ler sobre tal passagem
a inscrição lida por Dante Alighieri ao cruzar em sua epopeia intitulada Divina Comédia os portais do inferno. Deixai toda a esperança, vós que entrais. Né? De fato, em pouco mais de um ano de pandemia, fomos obrigados a nos reinventar, a buscar a todo momento nos manter sãos, apesar de inúmeras dificuldades vivenciadas, não só na vida cotidiana, mas uma tormenta que assombrou nossos psiques com sentimentos de medo, ansiedade, depressão, impotência, dentre outros que só foram aliviados pela esperança. No finalzinho, né, ao longo do texto eu faço o relato do que eu vivenciei da pandemia e também do que eu pude perceber das pessoas ao meu redor vivenciaram, né? E no finalzinho eu coloco: no entanto, a esperança permanece. A humanidade precisa se perpetuar e superar essa crise que lhe foi imposta. Mais uma dentre tantas outras. Como saldo positivo, fica a experiência de luta, em que aprendemos a nos reeducar, na certeza de que não estamos livres da ameaça dessa e de outras pandemias. Mais que isso, a necessidade de nos adequar a essa realidade e seguir em frente como espécie, dando continuidade à nossa história. Nesse sentido, uma alegria me foi concedida já nesse ano de 2021, pois pela terceira vez me tornei pai. Aí a emoção pegou, né? Esse trechinho que eu li, né, só um pouquinho do começo e um pouquinho do fim, é só para mostrar que, assim, o texto foi escrito em maio. O texto foi escrito em maio a abril de 2021, né? E nesse período, eu acho que a gente vivenciava uma segunda onda, né? Nesse período também, particularmente para nós do grupo aqui, a gente passou um período de um terror, assim, que eu acho que a segunda onda no Piauí até veio mais intensa do que a primeira. Inclusive, coincidiu com um período que a nossa colega de grupo, a Luciana, chegou a ser internada, né? Então, assim, esse grupo, de certa forma, a gente conviveu ao longo de praticamente um ano, né? Conversando. Eu acho que já está com mais ou menos isso. E, de certa forma, a gente viu essa obra nascer em meio a um furacão que a vida da gente se encontrava. Mas, no final, eu quis destacar aqui. Hoje, a gente ainda está aqui. E a esperança continua enquanto houver vida. Obrigada, querido. Parabéns também. Fernanda, bora? Vamos seguir aqui o bonde aqui, ó. Vamos lá. Eu acho. Eu não consegui o passageiro. Oi. Tranquilo, né? Estão me ouvindo? Então, assim, o trecho que eu vou destacar aqui, né, da minha personagem da crônica, que é a moça, né, ela vivencia o período da pandemia sozinha em um condomínio, daí, né, o título ser Condominadas. Essa experiência são nos primeiros dias da pandemia, e ela é uma personagem que, a partir dessas vivências, começou a questionar a vida, começou a questionar os próprios valores, e esse trecho aqui eu acho... Oi. Tem que segurar mesmo. Vamos lá. Ixi, eu acho que desligou alguma coisa. Então, vamos lá. Naquele instante, na Câmara, as palavras da Sagrada Escritura eram o refrigério para sua alma e o seu coração. A rotina daquele dia ainda era incomum e insana, e o aprendizado era que o abraço existe porque as palavras são insuficientes. Ainda na quietude noturna, as variáveis sobre a atual condição permeavam o lugar. Exausta do dia, mas confortada pela palavra, já planejava todo o porvir e percebia que não haveria nada de novo, a não ser ter o mesmo objetivo de todos os dias, a clausura forçada. E percebia que agora teria tempo ao seu lado. Na realidade, o tempo é só um detalhe mediante todo o cenário que eles fixaram. E no finalzinho, né, da crônica, essa moça, né, coincidentemente, ela é uma poetisa
ela aproveitou também esse período para escrever as suas reflexões, né? A moça gostava de escrever suas reflexões e as inquietações. Aproveitava o final de semana para isso e outras atividades também. Para a moça, a escrita era um escapismo perfeito, uma terapia. E bradou de coração contrito. Escrever um poema é abrir uma janela da minha solidão. E ainda acrescentou: é uma alavanca para revelar os segredos bem guardados, sem denunciar ao certo quem é o autor. E assim fez, ou melhor, escreveu, como que um alívio, e lembrara dos salmistas que entoavam as cítaras para exprimir oráculos de súplica, remissão e gratidão. Desfaleço mais na sexta-feira, e só a saudade define aquele tempo. No espelho, o reflexo da minha solidão. O meu querer agora, um abraço desinteressado. Eu não sei, sorri pequeno. A moça. Obrigada. Não pode sair daqui, não. Alzerina, aproveita logo, né? Aí depois você já passa para o seguinte. Segura aqui depois. A gente volta. Se você quiser o outro aqui, acho que fica melhor, assim, igual ainda tem naquela hora. Bom, é aqui, né? Eu trago um conto. Esse é um conto de estreia, é um trabalho muito especial para mim. E ele retrata uma mulher no seu dia a dia, uma mulher forte, uma mulher que de luta. Uma mulher que realiza múltiplas atividades, que, na verdade, é uma heroína. Então, o conto tem o título de Heroína do Dia a Dia na Pandemia. Então, a gente vê a história dessa mulher no seu cotidiano, vivendo um momento pandêmico e vivendo as agruras desse momento. Ela contrai, né, o vírus e passa por retrata aqui no conto todo o sofrimento. E, principalmente, ela transita entre a realidade e a fantasia através de delírios. Então, mesmo nesses delírios, é percebido a minha marca mais forte da escrita, que é o lirismo. Eu acabo escrevendo sempre, ainda que em prosa, uma prosa poética. O trecho que eu gostaria de destacar para vocês faz essa transição de realidade e de fantasia. Nem lembrava há quanto tempo não se sentia bem. Tantos afazeres e a responsabilidade de tantas vidas deixava pouco tempo para pensar na própria vida. Talvez fosse sinal desse novo tempo. O ar parecia escasso. Bem que a mãe a alertara para que não se aventurasse a nadar para longe. Essas águas são traiçoeiras. Há redemoinhos que nos arremessam para o fundo do rio, sempre repetia. Era só um banho de rio, mas que a fascinava, que a desafiava. O rio querendo mostrar uma correnteza mais forte que ela. Bobagem. Era encantador correr às margens em direção ao ponto em que ele parecia nascer. Então, jogava-se contra a correnteza e nadava sem parar, parecendo cortar-lhe ao meio rumo ao seu começo. Quando via, estava de novo no ponto de partida. As braçadas fortes de menina se iludiam, mas ela sabia que o rio a abraçava, brincava de confrontar com ela e depois a levava, inevitavelmente, de volta, antes de seguir o seu curso. E mais no finzinho do conto, já a caminho do desfecho,
eu deixo o desfecho para a emoção particular de cada um, diz assim: e foi aí que atentou para aquela luz vinda do alto, tão bela, tão forte, a luz dos seus encantos de outrora, quando sonhava que a vida lhe dê assim a seus melhores planos. Por um breve instante, ainda tentou lembrar qual era o instante que imaginava ser o paraíso. Só por um instante, porque já não precisava, posto que a luz já era maior que ela e a envolvia e a acalmava. E o final eu deixo para vocês descobrir depois. Nosso amigo Jean. Eu queria. O que é que você destaca aí da obra, do teu texto? Vai ler para a gente alguma coisa? Já decorei. Já, na verdade, como a gente fez um bate-papo, né, cabeça, entre crianças e adolescentes, a reclamação e o texto, a parte do texto que eu destaco, é uma frase, inclusive, no período da escrita, né, uma amiga me colocou no tocante às redes sociais. É uma frase curta, mas ela diz muita coisa. Ela diz o seguinte, que na pandemia, e até recentemente, as pessoas mais próximas, elas ficam mais distantes. E as pessoas distantes ficam mais próximas. Ou seja, né, há falta de atenção, de certa forma, às crianças e até à família, aos amigos, por conta das redes sociais, do WhatsApp, do Instagram. Então, quantas vezes a gente não chega, às vezes, numa casa e você vê o pai sentado de um lado, a criança de outro, ou às vezes assistindo a televisão, e no lugar de ter uma conversa familiar, conversar com as crianças, com os adolescentes, a atenção está muito voltada para as redes sociais, né? Principalmente para o WhatsApp. E uma das crianças, inclusive, eu frisei, porque realmente é uma situação que acontece e é, inclusive, lamentável. Então, quanto tempo a gente, às vezes, deixa de destinar, né, a um ente familiar para se estar dedicando nas redes sociais? Há pessoas que você nem conhece, que você quer ver o que é que está fazendo, né, durante o dia, e esquece da pessoa da sua casa, de um amigo, né, de um ente familiar, no tocante a essa atenção. Então, a frase que eu destaco, né, é principalmente relacionada a este segmento, a esta, de certa forma, essa atenção que a gente tem que dar mais à família, aos amigos, né, e deixar um pouco a rede social de lado. Obrigado. Ok. Quem vem agora, Luciana? O trecho que eu escolhi foi esse aqui. Tenho que ser neutra em tudo se quero lidar com todos da mesma maneira, sem interferência de minhas escolhas, afinidades. No trabalho remoto, achei mais complicado estar tão próximo de todos e ser uma só. Mas parece que alguém ouviu em algum lugar que eu precisava de um milagre, que o mundo parasse. E não é que parou? Eu achei interessante esse trecho, porque retrata um mundo que as pessoas não esperavam nesse período da Covid, né? Era um tempo de um mundo inteiro dar uma parada. Então, era um tempo que ninguém esperava. Por mais que alguém imaginasse, por mais que alguém um dia criasse, ninguém imaginava que poderia ser real. E é por isso eu destaquei esse. E que a gente acaba parando porque tem que parar mesmo, né? Obrigada e parando porque é obrigada, foi isso que eu quis dizer. Quem vem agora? Degaldo, por favor. Minha embaixadora. Nossa, o Degaldo é chique demais, ele tem até assistente de palco, como diz, não é? Aí, Sandra de Graça. Boa noite. Eu escolhi um trecho onde não fala das partes tristes, mas tenta falar da continuação, que a gente tem que ter essa força. Então, quando ele escreve, é assim: poderíamos criar aqui várias histórias, ficar horas a fio desfiando os momentos fatídicos e calamitosos da pandemia. Mas não, preferimos deixar aqui mensagens de esperança, de que tudo vai passar, que vamos vencer esse mal provindo dos confins da terra para nos atormentar.
mas faz parte da natureza, faz parte da vida. Estamos aqui para superar desafios e encarar os problemas da vida, os obstáculos que ela nos oferece. Deixamos aqui, nesses riscos mal traçados, nossa esperança e votos de que venceremos e que tudo voltará ao normal. Breve, muito em breve, porque a vida não pode parar, a vida pede passagem. A vida não pode esperar, porque no futuro tudo isso não passe apenas de registros vivenciados por essa geração vencedora e que sirva de exemplos para a nossa geração futura. E que se eles passarem por uma situação semelhante, se espelhem em nossos registros e experiências como forma de vencer desafios no presente. Com essa mensagem, queremos desejar ao futuro nossos sinceros votos de esperança e pensamentos sinergéticos aliados ao conhecimento. Obrigada, Procópio. Obrigada. E a gente vai encerrar Sim, vou encerrar com ele. Vou encerrar as nossas falas nesse sentido. Oi? Tá. Ok. Ah, tá, Jessé. Perdão. Eu tô doida. Gente, perdão, tá? Vou chamar o Hernani e depois a gente finaliza esse momento com o Jessé, tá bom? Bom, como eu disse, o meu texto ele tem vários narradores. Ele o título é intitulado Viagem Randômica pelo período de pandemia. Pode ser, obrigado. E num dado momento, o eu narrador ele faz um poema. Eu vou ler. Resolvências. Hoje o dia resolveu se espichar matreiro sob a réstia de poesia que me espreitava da janela oblíqua do olhar dela. Seus dedos matinais colheriam rosas orvalhadas que pendiam sonolentas para além da horda penumbrosa de um coração sonoro que auscultava o meu. À tarde, os dedos crispados por dardos solares trariam luz e calor ao que antes fora indecifrável imprecisão de bocas vorazes num banquete de fome. Idos os anéis, ficados os dedos, mas agora então noturnos animais, esgueirando-se diáfanos pela luz ausente do quarto, mergulhados no sono, mas que já quase famintos cretáceos, esgueirando-se rumo ao róseo aveludado tom da aurora do corpo dela. Obrigado. A gente é que agradece. Agora sim, né, José? Vamos lá, gente. Eu escolhi um trecho. Talvez seja um pouco... Vamos lá. Aqui tá bom? Pronto. Dividia o meu olhar entre os galhos secos, formigas e plantas rasteiras naquele chão beira-rio e o lindo espetáculo do céu. Entre os dois, uma leve brisa trazia a certeza de que eu estava vivo e respirando. Naquele momento eu precisava ser um pontífice, ser o elo entre o que experimentava na terra e o que sentia no céu. Isto exige conhecimento sobre si e a capacidade de deixar de fora o egoísmo. Não sou eu quem diz isso. A filosofia tibetana fala claramente que por trás de qualquer problema, seja ele social, humano, histórico, do passado ou do presente, existe o egoísmo. Então, o desafio daquele momento em diante não era apenas atravessar, mas ser cada vez mais humano. Posso afirmar de forma ousada que o maior desafio do ser humano hoje é ser humano. E a essência do ser humano está na capacidade de pensar, imaginar, raciocinar. Para Jean-Jacques Rousseau, a natureza comanda todos os animais. A diferença é que a besta obedece. Já o animal humano pode escolher obedecer
ou resistir. Kant nos lembra que a diferença entre os humanos e os animais é que estes agem apenas por instinto. Os humanos necessitam da razão para definir as suas ações. O maior desafio do ser humano hoje é ser humano. Bom, todo mundo leu? Eu esqueci de alguém? Não? Então, primeiro, só agradecer, Degaldi, pela brilhante ideia, aos nossos demais colegas. Quero citar rapidamente todos e já convidar a nossa querida Jasmine aqui para dar por encerrado. Jean Carlos de Brito, levante a mão, faz igual na escola, homem. Rosângela Souza. A Deusa hoje não pode estar conosco, né? Deusa Orquídea. José Gil. Muito bem. Luciana Azevedo. Essa corre para um lado, corre para o outro, né? Ela é que faz os corres do grupo, como se diz por aí, né? Hernani Jatirana, diretamente de Pedro II, né? Alzerina Pinho. Alex Sampaio também não pôde estar conosco, mas é muito gratificante ter um escritor, né, da categoria dele nessa obra. Jessé Barbosa. Fernanda Carvalho. Degaldi Procópio, já citei. E eu, né, gente? Alexandra. Obrigada a todos, tá? Espero que possam ler essa e outras obras de artistas piauienses. Por favor, Jasmine Malta, nossa coordenadora, eu falo coordenadora, presidente, né, da AGEB. Só agradecer a você e queria que você reforçasse a agenda das outras escritoras que ainda passaram por aqui. Com certeza. Pode ser qualquer um, só tem que ser os dois. Pronto, que assim fica melhor, né? Tudo bem. Bom, em primeiro lugar, agradecer a participação dos autores da Distopia, que estão todos aqui presentes. Muito obrigada por abrilhantarem a nossa noite. O Salão do Livro do Piauí se torna muito mais rico com a presença de vocês. Agradecer às nossas agebianas, Alexandra, Alzerina e Luciana, pela proposta da programação. Foi extremamente dinâmica e muito enriquecedora. Agradecer ao público que está aqui presente, nos acompanhando e, claro, ajudando a promoção e visibilidade da literatura piauiense. Amanhã nós vamos ter também atividades da AGEB dentro da Praça Assis Brasil, que é esse local em que nós nos encontramos, com a extensão também para a lateral esquerda. Essa é uma homenagem que nós fazemos ao escritor piauiense Assis Brasil, já há pelo menos umas 5 edições. E ela é o espaço de autógrafos para os escritores. É o momento em que o escritor tem maior contato com o público. Então, está aqui conversando sobre literatura, falando sobre os nossos processos de escrita, tornando vivo o Salão do Livro, é onde se encontra a verdadeira essência da imortalidade do autor, que foi o Assis Brasil, um dos nossos grandes parceiros e incentivadores. A partir do momento que ele veio para o Piauí como homenageado, ele sempre esteve presente dentro do Salip. Aqui o Hernani é um homenageado também. Primeiro Salip de Pedro II foi em homenagem a ele. Né? Então, é uma forma da gente realmente colocar a literatura piauiense sempre em voga. Então, amanhã nós temos às 18, 19 e 21 horas lançamentos de livros e também o desenvolvimento dos saraus. Eu peço a vocês que acompanhem as nossas redes sociais, o Instagram, @gebpi, e o Instagram, @Salão do Livro do Piauí, para que tenham detalhado tudo o que acontece ao longo dessa 18ª e 19ª edição do Salão do Livro. Eu queria, Luana, Sena, você que está passando bem aí, Luana, avisa o pessoal da Revestrais que eu queria conversar com eles aqui um minutinho. Tá bom? Obrigada. Mais uma vez, agradecer a todos, dar os parabéns. Viva o Salão do Livro do Piauí, viva a maior e mais permanente festa literária da nossa cultura. Obrigada. Boa noite. Pessoal, rapidamente, eu quero agradecer aqui, eu como fundador do grupo Amigos da Literatura no WhatsApp, que esse movimento surgiu no WhatsApp, e coordenador do livro, não posso deixar passar em branco, agradecer aqui a
professora Yasmin, a Alexandre Teodora, os membros da AGEB. Poxa, cara, é muito para mim emocionante ver um trabalho realizado. E esse espaço que vocês nos cederam aqui, para mim, o ano não poderia terminar melhor. Só se eu ganhasse o prêmio da Mega Sena sozinho. Deu para captar? Só se eu ganhasse a Mega Sena sozinho. Quero agradecer, deu para ouvir o som aqui, que eu subi o microfone. Entendeu? Mais uma vez, agradecer a AGEB pelo espaço que nos concedeu para fazer o lançamento desse livro. Foi uma vitória, um prêmio para nós, tá bom? Obrigado, viu? Pode ligar. Obrigada, querido.